É com muito temor e tremor que a gente sobe aqui nesse lugar para ministrar a palavra do Senhor, né? E desde que a gente está ali ministrando, recebendo a ministração dos louvores e da adoração, a gente sente, né, aquele calor, aquele fogo do Espírito Santo que desce desse lugar. Porque a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar. Então, aqui é do altar onde provém a bênção, é do altar onde provém as palavras proféticas. Então, tudo que você receber aqui deste altar, creia sobre a sua vida. Creia, são palavras ministradas através do Espírito Santo para que você receba. Então, nunca venha para a casa do Senhor e sair daqui sem receber uma palavra profética. Senhor, tudo aquilo que for ministrado no teu altar, os louvores, a palavra, tudo eu recebo na autoridade que há no nome de Jesus, porque aqui provém o fogo de Deus. O fogo do Espírito Santo. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo lá no livro de Atos, capítulo 2. Que vai dizer assim. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. Amém? O título da mensagem hoje é o Pentecoste, né? A história cristã relata que hoje é a nossa ministração da nossa vida, aquilo que a gente vive, né? Lá no livro de Êxodo, Deus instituiu ao povo, através de Moisés, que eles fizessem 3 festas a cada ano. A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos, que elas têm uma tipificação no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e no Novo, né? Eu só estou fazendo um pano de fundo aqui só para você compreender. O pastor já ministrou e naquilo que a gente vai ministrar hoje aqui. A Páscoa, no Antigo Testamento, ela celebra a libertação do povo de Israel do Egito, né? E no Novo Testamento, ela celebra a ressurreição de Cristo, que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. O Pentecoste, ele acontece no Antigo Testamento 50 dias depois da Páscoa, 7 semanas, que dá certinho. 50 dias dá, a gente celebra hoje, mas dá amanhã, né? Os 50 dias de Pentecoste. Né? E o Pentecoste dedica a consagração das primícias dos frutos da colheita, né? E celebra a libertação na prática no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Pentecoste aconteceu 50 dias depois da morte de Jesus. E aonde o Espírito Santo desceu, e que aconteceu isso aqui exatamente que a gente leu.
né, o Espírito encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, é nessas duas festas que a gente se remete à Páscoa, porque foi a morte de Cristo que aconteceu, que a gente celebrou a Páscoa 50 dias atrás, e hoje a gente celebra o dia do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, que é uma bênção na minha e na sua vida, né? Que seria de nós se não fosse Ele? Então, o que eu quero ministrar no seu coração hoje é algumas características que nós vivemos quando nós temos a essência do Espírito Santo em nós, né? E o verdadeiro Pentecoste, ele traz isso. Não tem como nós dizermos que temos o Espírito Santo se a gente não tiver uma dessas características. Elas têm que fluir em nós e através de nós. Porque essa é a essência, né? Então, o verdadeiro Pentecoste, ele traz unidade. Esse é o primeiro tópico, né? E eu fui buscar, né, no dicionário, a definição de tudo que a gente vai falar aqui. A unidade, a definição de unidade é a combinação de esforço e de pensamentos. União. Então, aonde o Espírito Santo habita, aonde há o mover, o fluir do Espírito Santo, há unidade, há união. Eu não tenho como andar sozinha. O Evangelho não é um caminho solitário. O Evangelho é um caminho em unidade. Assim, ó. Eu com meu irmão sou mais um. A Bíblia vai dizer, né, lá em Salmos, como é precioso, irmãos, e agradável viver em união. É precioso demais. A gente viver na união, na comunhão, no partir do pão. Aquilo que os jovens viveram ontem aqui até às 11 horas da noite, isso é comunhão. Porque não tem como você viver brigado com alguém e compartilhar algo com ele. Isso não existe. E é onde o Espírito Santo nos ensina. Ele ministra na minha e na sua vida que a unidade, o relacionamento, a comunhão, ela provém disso tudo. É dele que provém, é ele que ministra na minha e na sua vida. E a gente entende, imagina, todos eles ali reunidos por 50 dias. Ninguém é perfeito. Poderia ter acontecido algo? Sim, óbvio, lógico. Mas a descida do Espírito Santo mostrou que eles permaneceram. A Bíblia fala, eles permaneceram unidos, ali, no mesmo lugar, obedeceram uma ordem que foi dada por Jesus. E muitas das vezes, né, a gente quer seguir pela nossa própria vontade. A gente quer seguir a nossa... Eu que faço, eu posso. Não. Quando eu me submeto a obedecer a Deus, obedecer a Jesus, ao Espírito Santo, isso tudo flui em mim e através de mim, como a unidade com o meu irmão. A unidade dentro da minha casa. A unidade no meu trabalho. A unidade em todos os âmbitos em que nós estamos nos relacionando. Amém? E eu queria deixar também aqui, ó, que a palavra diz lá em Mateus 19, que diz assim, vamos ler comigo? Aqui, ó. Mateus 18, capítulo 18, versículo
19 e 20, que diz assim. Mateus 18. Ó. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se tiver 2 ou 3 sobre a terra e concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a gente tem que pensar e a gente tem que exercer isso. Senhor, aonde eu estou, ali tu estarás presente. Porque eu sou um contigo, mas tu é maioria. Então, a gente tem que declarar isso no seu trabalho, na sua casa, aonde você for. E aqui, olha quantos nós somos. Olha quantos nós estamos aqui reunidos para proclamar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, você não veio aqui para me ver, você não veio aqui para ver o pastor Alexandre, a pastora Luciana, não. Você veio aqui para render graças, louvores e adoração a Ele que é digno de toda honra e toda glória. Amém? E outra, o Pentecoste, o Espírito Santo, ele traz na nossa vida o serviço. E quando a gente fala de serviço, é algo assim que nos remete a ato ou efeito de servir. Disposição e disponibilidade. E isso é uma coisa que não é fácil. Quando a gente fala de serviço, a gente pensa logo em mão de obra, serviço físico. Mas remetendo a isso também, você trabalhar o tempo todo é fácil? Não. Mas quando a gente faz aquilo que gosta, é gratificante, não é? Você trabalha com prazer. E quando a gente trabalha na obra do Senhor, é melhor ainda. Porque não é que você vai trabalhar esperando retorno, não. Com certeza não. Mas você vai trabalhar sabendo que aquele que morreu por você, ele é fiel. E ele é escravo da sua palavra. Ele não dispensa o seu povo de mão vazia. Ele traz à existência aquilo que não existe na sua e na minha vida. Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós servimos ao Senhor, nós servimos aos nossos irmãos, o Senhor trabalha por nós. Jesus falava, o meu Pai trabalha. Então, assim, o Senhor trabalha o tempo todo ao nosso favor. Né? E uma das coisas que eu tenho visto que tem alegrado imensamente o meu coração, e eu queria louvar ao Senhor pela vida do Alexandre e da Sandra. Né? Eu queria louvar aqui de púlpito, né? Louvar ao Senhor. Eles estão conosco na Rede Gileade e ver o trabalho que eles têm feito na presença do Senhor é algo muito gratificante, irmãos. Por quê? Porque não vê impedimento. O Alexandre trabalha à noite, né? Mas a gente vê a dedicação dele de estar na segunda-feira, na aula no culto online, antes, né, trabalhando, e segunda-feira agora ele estava no carro, no caminhão, dirigindo, e ele estava ontem, né, eles foram à trofa, e estavam em Modivas. Isso é trabalhar para o Senhor com amor, com graça. Aí, ó, e hoje ainda vai para Valongo. Então, assim, eu louvo a Deus.
Eu louvo a Deus pela vida dele e da Sandra. Por quê? Porque eles estão alcançando vidas. E não vê impedimento. Sábado seria o dia de descanso dele. Se ele falasse assim, não, hoje eu não vou, porque eu trabalhei a semana toda, eu tenho que descansar. Seria injusto isso? Não. Mas ele dedica esse dia ao Senhor, de semear, de servir um filho de Deus, de servir alguém que está precisando. Então, a partir do momento que eu sirvo alguém com a palavra, com a oração, com um abraço, o Senhor está ministrando na vida dele, através da minha vida. Então, eu louvo a Deus pela vida do Alexandre e da Sandra. Porque o Senhor tem feito isso. E isso é a manifestação do poder do Pentecoste na vida deles. Amém? Outra característica do Pentecoste, a evangelização. O que vem a ser isso? Né? Divulgação da fé cristã e pregação do evangelho. Como? Ah, não, mas eu não sei falar. Você prega com a sua vida. Aonde você passa, você prega com a sua vida. A sua vida tem que ser um livro lido pelas nuvens de testemunhas que estão à sua volta. Então, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, é um modo de evangelizar. Eu só não me recordo o nome dele, mas existia um missionário que foi enviado a uma tribo. E ele decidiu nunca pregar o evangelho com palavras. Eu só não me recordo o nome dele agora. E ele decidiu viver o evangelho. E ele viveu ali naquela tribo, assim. E, consequentemente, ao longo da vida, ele morreu. Outro missionário foi enviado para aquela tribo. E aí ele foi, na primeira ministração do culto, lá, e ele falando de Jesus. Que Jesus era assim, que Jesus era... E aí, só que o povo não conhecia, né? O pessoal da tribo não conhecia a palavra. Mas eles viraram e falaram assim, mas eu conheço esse Jesus. Esse Jesus era o irmão. Por quê? Porque ele pregou o verdadeiro evangelho, ele evangelizou com a sua vida, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele ensinava. E assim tem que ser na minha e na sua vida. E exemplo de evangelização, para mim, hoje é a Olema. Exemplo de evangelização para mim é a Olema. Ela não perde uma oportunidade. Essa mulher não perde uma oportunidade de falar de Jesus, de trazer alguém para a igreja. Ela faz célula com uma pessoa só e ela posta lá. Porque, se a gente for deixar, vou falar para você, não, vou tirar foto com uma pessoa só, não. Mas isso aí é orgulho e soberba. E dizer para você que não vem, vem sim. E a gente tem que falar, Senhor, repreende isso da minha vida. Em nome de Jesus. Porque é uma alma, a Bíblia fala que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. E ela é um exemplo de evangelização para mim. Para ela não tem tempo ruim. A mulher com Covid, internada no hospital, estava lá pregando a palavra. Né? É um exemplo para a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dela. Porque ela está alcançando pessoas que muitas das vezes eu não posso alcançar. Ela está alcançando quantos portugueses essa mulher ganhou para Jesus. E eu louvo a Deus. Eu fico tão feliz. Porque o Senhor tem usado a vida dela para alcançar almas. E isso é evangelização. Foi o que aconteceu com os discípulos.
Porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. E o pessoal que passava ouviu e falou assim, como pode? Eles falam na nossa língua materna e a gente entende. O Senhor capacitou eles a evangelizar, a falar para outras nações. E é isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que nos capacitar na presença do Senhor para levar o Evangelho. O que tu tem na tua mão? Ah, Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei, porque a gente enche desse eu não sei, para dar desculpa para não fazer, não é verdade? Essa é a realidade. Mas o Senhor falou, apresenta-me as tuas mãos. E que tu sabe fazer? Faça com as tuas mãos, evangeliza. Se tu sabe fazer bolo, vamos fazer um bolo, vamos levar lá na casa da irmã. É uma forma de evangelizar. Se tu sabe abraçar, abraça. É uma forma de evangelização. É aquilo que tu tem nas mãos. E o Senhor tem alcançado vidas. Eu estou, né? Eu costumo falar que eu estou ali no salão trabalhando. Mas eu falo, Senhor, eu não quero estar aqui só para trabalhar, para ganhar o meu sustento. Não. Senhor, eu quero proclamar o teu reino ali dentro daquele lugar. Que vidas possam entrar ali e, de alguma forma, o teu Espírito ministrar no meu coração e eu possa falar do teu amor para aquela vida. E o Senhor tem feito isso. Eu fico assim, Senhor, eu só trabalho com mulheres. Como o Senhor tem levado as mulheres naquele lugar? E eu falo, Senhor, não me deixa desapercebida. Me deixa atenta para que eu possa entender os teus desígnios para cada cliente que sentar na minha cadeira. Porque é fácil, irmãos? Não, não é fácil. Acontece todo dia? Não, também. Mas o Senhor, Ele faz, a partir do momento que a gente se disponibiliza a evangelizar, a cumprir o ID dEle, a todo tempo e a toda hora. Amém? O verdadeiro Pentecoste também traz alegria. Como ter o Espírito Santo dentro de nós e não estar alegre? Não tem como. A definição de alegria é estado de grande satisfação, contentamento, felicidade, júbilo, que, em geral, se manifesta exteriormente. Contentamento, júbilo, felicidade. Eu não estou dizendo para você que a gente tem que ficar rindo o tempo todo. Não. Só estou dizendo para você que, em meio às adversidades, é possível ter a alegria do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou passando por um momento de adversidade, a alegria dele me capacita para vencer. Se eu entendo que eu estou sobre os meus pés, sobre a rocha, aquele momento difícil vai passar. Porque a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu deixo ele agir em mim e através de mim, aonde eu for, os outros vão falar assim, nossa, que engraçado, né? Você tem uma alegria. Você tem uma coisa assim, não sei. A pessoa não sabe nem explicar. Não é verdade? A pessoa não sabe explicar. Mas aí a gente vira e fala, é o Espírito Santo. Quer conhecer? Olha que maneira linda.
né? A gente já está ali, já está pescando. É o Espírito Santo. Porque de mim, quem pode, irmãos, de si mesmo, produzir? Ninguém. Ninguém. Porque hoje você vê um dos índices maiores é a ansiedade e a depressão. Porque a gente tende a viver num tempo que não nos cabe. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. São 2 tempos que a gente não pode fazer absolutamente nada. Porque o que você tem é o hoje, o agora. Você pode acrescentar na sua vida alguma coisa? Não. Então, o que você tem é o hoje, o agora. Então, faça com excelência. Não fique pensando no amanhã, no como pode ser, do que será. Não. Senhor, eu tenho o hoje. O que eu tenho para fazer é hoje, Jesus. Então, eu quero viver com excelência, com alegria. Se é para fazer uma comida, vamos fazer uma comida com alegria, irmãos. Se é para limpar a casa, vamos limpar a casa com alegria. Bota o louvor e vai limpar a casa. No serviço de casa, ninguém gosta de tudo, pelo amor de Deus. Não é verdade? Ninguém gosta de tudo. O Ahmed está ali falando, que ele detesta lavar panela. Mas ele lava. Vamos lavar com alegria? Vamos. Aí a Sara já gosta da louça e ele já gosta da roupa. Então, ele estende a roupa, eles trocam. Se eu falo alguma coisa para alguém, não, Sara fica com a louça e o Ahmed fica com a roupa. Glória a Deus e aleluia. Mas a gente não tem que aprender a fazer? A gente não tem que aprender a viver? Pronto, irmão. E vamos fazer com alegria. Porque o Senhor nos traz a satisfação de vida, de contentamento. Se hoje você não está vivendo aquilo que você desejava viver, pergunta ao Senhor qual é o propósito. Né? Uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu posso tirar a sandália? Eu estou muito tempo aqui em pé. Que eu aprendi. O que eu estava falando que eu esqueci? Que eu aprendi é que, assim, na vida, o que a gente leva é o que a gente vive. Não é o que eu tenho. Não é o que eu faço. Não, é o que a gente vive. Então, nós vamos viver com excelência. Excelência, dia após dia. Dia após dia, vamos viver. E vamos louvar o nome do Senhor, vamos engrandecê-lo. Sempre. Amém? O 5º e último. O verdadeiro Pentecoste produz frutos. Não tem como você estar na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e não produzir frutos. Isso é uma característica do Espírito Santo que ele exerce em nós. Ele nos molda, ele nos convence, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem faz. É ele quem nos convence. E essa frutificação, ela vem disso. Porque quem já olhou para a vida no antes e falar, meu Deus, como que eu passei por aquilo? Como que eu era aquela pessoa? Né? E quem transformou você? Quem moldou você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos molda com a característica do seu fruto. E qual é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é como se fosse uma tangerina. Já viu? Aqui fala o quê? Tangerina é como? É tangerina mesmo? Então, é como uma tangerina, que é um fruto, mas que tem vários gomos, né?
Tipificando. Você tira um gomo por goma, você não come a tangerina toda de uma vez. Né? Então, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a Bíblia fala, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, não tem como nós estarmos na presença do Senhor, recebendo o Espírito Santo e não frutificar. Nós produzimos, sim. E esses frutos têm que ser frutos de excelência na presença do Senhor. Eu tenho que produzir amor, eu tenho que produzir alegria, eu tenho que produzir a bondade. E como que a gente exerce isso? É eu passar na rua e ver alguém que está necessitando e ajudar. Se alguém te pedir algo, comida, roupa, irmãos, a Bíblia já fala que é melhor dar do que receber. O pastor Alexandre ministrou isso aqui para a gente. E a bondade, ela é ministrada na nossa vida, que quando você vê alguém recebendo algo que o Senhor está te proporcionando para abençoar a vida daquela pessoa, só o Espírito Santo faz isso. Porque a gente não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus, porque a pessoa vai te agradecer, mas você vai falar assim: ao Senhor é digno toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É assim que nós temos que viver na presença dEle. Amém? Definição de frutos concernente à palavra. Conseguir bons resultados em função da dedicação e do esforço. É fácil produzir esses frutos aqui que a palavra diz? Ser longânimo. Irmão, é tão difícil ser longânimo. Não é verdade? Ainda mais para quem tem personalidade forte. Quem é colérico, quem é sanguíneo. Ser longânimo é muito difícil. Não é fácil, não. Mas a gente produz, se a Bíblia fala que a gente produz esse fruto. Quem crê? A gente crê, eu creio. Se a Bíblia fala, eu creio. Como diz o pastor Luciano Subirá, eu creio até na capa. Se falar que vou, eu estava aí batendo asa para voar. Né? Então, se a Bíblia fala que nós somos aptos, nós somos capazes de produzir esses frutos na presença do Senhor, quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer que não? A mansidão, irmãos, fruto difícil, ser manso. Moisés era manso. E o povo de Israel pintava com Moisés. É ou não é? Domínio próprio. Esse é um fruto difícil. Para quem quer emagrecer, então, é terrível. Né? Para quem quer emagrecer, o domínio próprio é terrível. Mas a gente tem que exercer. Domínio próprio na língua, irmãos. Olha, o domínio próprio na língua é um dos frutos também. Porque a Bíblia fala, Tiago vai ter lá com Tiago, né? O Tiago fala a respeito da língua, que ela é um membro que incendeia todo o corpo. Então, a gente tem que exercer o domínio próprio na língua. Se não vai edificar, não fala. Engole. Porque a Bíblia fala que não é o que entra, é o que sai que contamina. Então, se não vai edificar a vida do irmão, não fala. Se vai ferir, não fala. Porque esse é o fruto
que nós, como cristãos, cristãos quer dizer pequenos cristos, né? Nós estamos aí proclamando Jesus. E aí a gente fala, a gente fere, a gente magoa. E a pessoa fala, que raio de cristão é esse? Que não sabe conter a língua, que não sabe conter o temperamento, que não tem domínio próprio. Então, a gente tem que aprender. Só que não é fácil. Não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tem que reconhecer tudo isso. E a pregação de Jesus era: arrependei-vos. Todo o tempo. Arrependei-vos. Por quê? Porque era uma forma de ele falar para mim, para você: olha para si. Antes de olhar para a vida do irmão, olha para si. Onde estão os seus defeitos? E falar: Senhor, eu preciso, porque sozinha eu não consigo. Eu não consigo vencer a minha língua. Eu não consigo vencer a minha ira. Eu não consigo. Mas contigo eu posso, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala o quê? Que nós somos mais do que vencedores. E com Cristo nós podemos todas as coisas. Então eu posso vencer. Eu posso vencer o meu temperamento. Eu posso vencer a minha personalidade. Eu posso vencer. Eu posso. Em Cristo. Exercendo o fruto do Espírito Santo. Deixando que Ele me domine. Aí a gente pede: Senhor, me dá o fruto do teu Espírito. Ele vai dar o fruto? Não. Ele vai dar oportunidade para você exercer o fruto. Você entendeu? Então, virão circunstâncias para você exercitar o amor. Virão circunstâncias para você exercitar a bondade. Virão circunstâncias para você exercitar o domínio próprio. A longanimidade. Quem tem filho sabe que a longanimidade é um exercício difícil com o filho. Mas a gente tem que exercer. Os meus sabem disso. Então, com Cristo a gente pode. A gente fala: Senhor, me ajuda nisso aí que está difícil para mim. Só que a gente acha, muitas das vezes, que a gente tem que chegar diante de Deus com toda uma liturgia, com todo um roteiro. E o Senhor não precisa disso. Ele só quer que você chegue e fale assim: Senhor, olha só, essa área da minha vida está tão difícil, mas o teu Espírito me capacita. Então eu quero hoje te pedir, ministra em mim, molda-me, traz a excelência do teu Espírito Santo para a minha vida. E o Senhor vai fazer. Porque só Ele pode. Mas Ele te conhece, porque quem te fez foi Ele. E a nossa oração tem que ser: Senhor, quem me formou foi Tu. Mas, desde Adão, né, o pecado entrou. Ninguém ensina uma criança a ser má, ensina? Ensina a criança a bater? Ninguém ensina, mas é instintivo. Mas o pai e a mãe faz o quê? Ensina que não pode. E é isso que o Espírito Santo faz, é isso que o Espírito Santo ministra na minha e na sua vida. Meu filho, você faz, mas vamos se convencer de que você não pode fazer? Que você tem que mudar essa área aí na sua vida? Foi isso que o Espírito Santo fez naquele dia. Ele trouxe a existência na vida dos discípulos e traz na minha e na sua vida a unidade, o serviço, a alegria, a evangelização e os frutos.
eu louvo o nome do Senhor, porque hoje você está aqui para bendizer o nome dEle.